A primeira obra literária escrita pela humanidade, que foi encontrada pelo menos, foi a Epopeia de Gilgamesh, por volta de 2000 a.C. Ela foi escrita pelos Sumérios, um povo que, não à toa, foi o primeiro que inventou a escrita, em uns 3800 a.C., 4 séculos antes dos egípcios. E a Epopeia de Gilgamesh são vários poemas com histórias que tratam de muitas coisas, mas entre esses assuntos há um rei querendo chegar à vida eterna. E é tentador, eu admito. E na história da religião, da literatura ou dos mitos, diversos personagens tentaram o mesmo. Aquiles, Títonos, Fausto, Voldemort. A Epopeia de Gilgamesh inspirou muitas obras após ela. Obras importantes e que mudaram o nosso jeito de pensar. E em uma delas, um dos personagens tem uma reação muito diferente quando tem essa chance de realmente se tornar imortal. A Odisseia de Homero conta a história de Odisseu tentando voltar velejando para casa e encontrar seu reino, Ítaca, e também a sua mulher Penélope. Foi uma das mais lentas cruzeiradas da história, porque demorou 10 anos para fazer, 3.000 ou 4.000 milhas náuticas, fazendo zigue-zague entre várias ilhas do Mediterrâneo, até finalmente achar o caminho de volta. Aí você pode calcular, 4.000 milhas por 10 anos, umas 400 milhas por ano, mais ou menos. Mas não. Odisseu ficou 7 anos preso na ilha da ninfa, ou deusa, Calipso, que era reconhecida pela sua incrível beleza e a sua capacidade de sedução. E também pelo local incrível que ela morava, uma ilha de relaxamento, isolamento. Ela habitava a ilha de Odídia. E não adianta procurar no Navionics, porque se existiu fora da mitologia um dia, já não existe mais. Com certeza não com esse nome. 7 anos antes de voltar pra esposa, Odisseu. Cara, não tem refeno que dê desculpa pra isso, cara. Não é fácil regularizar esse alvará aí. Mas coitado, na verdade ele estava preso na ilha. Um tipo diferente de prisão, mas estava. Depois de naufragar e perder todos os navios da sua flotilha, ele é encontrado desacordado na areia por Calipso, que se apaixona por ele. Se apaixona, mesmo. De todas as formas possíveis. De verdade. E, apesar do relacionamento intenso com a deusa, Odisseu passa os dias olhando para o mar, querendo voltar para Ítaca e a sua esposa. 7 anos depois, Zeus manda Hermes para dar um sossega na Calipso e liberar o coitado do Odisseu. Mas ela, desesperada, dá uma última cartada. Convencer ele a ficar. Promete usar os seus poderes para dar a ele também a vida e a juventude eterna, para eles ficarem ali naquele lugar para sempre. Ele agradece, mas prefere voltar para casa. Para ele era melhor viver uma vida mortal e curta no lugar certo, no lugar onde ele nasceu para estar, do que infinitamente todos os dias no lugar errado. É uma mudança radical do que é uma vida bem vivida, do desejo de ter uma vida eterna. E talvez esse seja o primeiro momento em que aparece um pensamento assim na literatura do mundo. Como isso soa para você? O que esse resumo bem simplificado de um clássico da história ocidental mexe aí na sua alma? Talvez a Marisca seja mais feliz porque não precisa se preocupar com isso. Era o entardecer dos nossos dias aqui em Ilhéus. Havia muitas coisas que mereciam ser conhecidas, é óbvio. E óbvio também que Ilhéus é muito mais do que eu mostrei nos episódios. Mas se em cada cidade que a gente parasse na costa tivesse esse compromisso de mostrar tudo que a cidade tem, nem uma odisseia de 10 anos ia ser tempo suficiente. Nem o Odisseu conseguia isso. Toda história é um recorte, uma foto com bordas bem definidas, que esconde o resto do mundo, que mostra uma parte, mas esconde o resto. A gente estava acabando as reformas que precisava fazer aqui no balanço. E esse era um dos últimos pôres do sol que a gente veria aqui em Ilhéus. Pelo menos nessa viagem. Uma coisa que realmente daria saudade, porque aqui no clube é um lugar muito bom para ver o pôr do sol. Sorte nossa que esse foi um dos mais lindos. Era a cidade dando tchau pra gente, de certa forma. Eu senti uma saudade enorme do clube, que nos ajudou muito aqui, e de amigos muito legais que foram muito importantes pra gente. O Roberto e a Dani, o Marcelo e a Gilca, e o Comodoro do clube, o Alberto. Mas quem quer conhecer o mundo não pode parar muito tempo em todos os lugares que ama. Quem não está disposto a pagar esse preço, não viaja muito longe. Apenas um dos muitos paradoxos da vida, das muitas escolhas que a gente tem que fazer. Vou lá consultar um oftalmologista. A princípio tá tudo bem, mas eu já não tô mais enxergando tão bem perto, meu. Eu uso óculos para trabalhar no computador e tal, mas enxergo bem de longe. E de perto enxergava também o celular, mas de noite, cara, às vezes eu não consigo enxergar direito o celular. Mas é mais provável a idade chegando, tô com 45.
E a partir dessa idade, a gente tem dificuldade de chegar de perto mesmo, né? Ah, ficando velho, rapaz. Vou lá ver o que acontece. Mas acho que é isso, só isso. Na minha família tem histórico de glaucoma também, eu tenho que sempre dar uma monitorada como é que tá isso aí. Por fim, era só isso. 45 anos batendo mesmo. Um pouco mais difícil para enxergar de perto, mas tudo ok. Tomei até um café para comemorar. Mas eu não podia sair da região sem antes conhecer uma fazenda de cacau. Afinal, essa é a raiz de quase todas as riquezas e histórias da região, pelo menos nos últimos 2 séculos. Essa cultura ficou imortalizada em diversos livros e novelas, e conhecer Ilhéus é também conhecer um pouco dessa fonte de riqueza. Uma das coisas mais interessantes da produção de cacau é que ela precisa de sombra, então uma grande parte da mata é preservada. Essa aqui é a Fazenda Hererê, que faz os seus chocolates desde o pé de cacau até a barra pronta, em uma escola de produção de chocolates chamada Bean to Bar. Nesse caso, até Tree to Bar, porque é da árvore até a barra. Há um passeio com degustação para turistas por aqui. O Marcelo que nos apresentou esse lugar, mas a gente veio junto com a Dani e o Renato. Foi uma das plantações mais agradáveis de se visitar que eu já fui. Na sombra, clima fresco, o cheiro maravilhoso e cheio de espécies diferentes para enxergar, para descobrir. Óbvio que não é uma mata virgem, mas se toda a produção de alimentos pudesse permitir um grau de preservação desse, seria maravilhoso. Sei que não é possível, mas isso não deixa menos importante comemorar que produzir chocolate pode ser assim. O cacau chegou em Ilhéus em 1752. É originário do Amazonas, apesar de que o primeiro contato ocidental com ele foi com os astecas. Eles bebiam o cacauatl, que na verdade era amargo. Mais tarde, os espanhóis acrescentaram o leite e o açúcar. Todas essas partes mais baixas já são cacaueiro. Aqui, para a gente poder ter o cacau, a gente depende disso, ó. Bastante árvore de copa alta. Então, o cacau não é igual a esses outros tipos de plantações que nós temos que destruir a natureza para ter. Ele só é um pouco exigente, né? Só um pouquinho, mas é, né? Mas pelos benefícios que ele tem para a gente, ele está mais do que certo. O ciclo de riqueza que tornou Ilhéus uma das cidades mais ricas do país encontrou o final nos anos 80 ou início de 90, quando uma praga praticamente destruiu o sistema de plantação que era usado na região. Então aqui é onde é o primeiro começo da vassoura de bruxa, pessoal, aonde ela pega o galho de cacau em defesa. Então quando o galho de cacau faz lançamento de folha nova, ela vem e pega o galho. Então quem não conhece aqui, ó, vai achar que está saudável. Nós só conseguimos identificar que é a vassoura de bruxa, porque você vê que o galho veio fininho. Chegou nesse meio aqui, o galho engrossou, atrofiou e não deixou mais o galho desenvolver. Coisas que não são normal no cacau. Normal de um galho saudável seria esses galhos fininhos que vocês estão vendo. Você vê que eles continuaram fininho de fora a fora, independente. Então a vassoura de bruxa, ela é um fungo, é o que conseguiu acabar com uma boa parte da lavoura cacaueira. A tendência dela vai ser isso aqui, ó, secar. Não vai desenvolver de jeito nenhum. Então, agora mesmo nós já vamos começar a fazer limpeza, porque esse ano ela tá doida, vamos? A vassoura de bruxa esse ano tá revoltada. Há uma variedade enxertada de cacau que é mais resistente à vassoura de bruxa. Mas infelizmente não tem o mesmo gosto e não gera um cacau fino da mesma qualidade. Pelo menos na maioria das vezes. Como também no fruto. Aqui já deu no fruto, tá? Ela dá uma mancha e aí passa para dentro e começa a produzir toda a polpa ao redor da amêndoa. O que acontece, ó? Cadê? O de vassoura de bruxa. Aí, ó. Foi uma chance muito legal de provar o cacau fresco, algo que eu, pelo menos, nem imaginava. Tem um gosto diferente do chocolate, talvez mais próximo da manteiga de cacau. Não igual, mas tem uma nota que lembra. Mordendo a semente, aí sim tem um gosto mais próximo do chocolate, de um chocolate bem intenso, aqueles 80%, só que nesse caso é 100%. Mas ainda não é chocolate. Falta uma boa parte do processo acontecer para que ele vire efetivamente um chocolate. Se teve algum corajoso, alguma corajosa que arriscou morder, vai ver que não tem cor de chocolate, não tem cheiro de chocolate e não tem sabor de chocolate. Chocolate é marrom e a amêndoa aqui é roxa, nem tem cor de chocolate. Quem vai dar a cor, o cheiro e o sabor para o seu chocolate é a fermentação. Então é por isso que para a gente ter um bom chocolate,
temos que ter uma boa fermentação. A fermentação do grão é outra parte do trabalho de uma fazenda de cacau. Eu tenho certeza que você já viu uma cena como essa na TV. As barcaças, essas estruturas em que o telhado corre em trilhos, servem para expor o cacau ao sol, mas proteger ele da chuva também. Depois, finalmente, fomos à sede da fazenda para provar o chocolate que a fazenda mesmo produz com seus próprios grãos. Nós vamos usar a polpa aqui para fazer, sabe o quê? Chocolate. Porque é ela também quem faz o chocolate. Só que como que ela faz o chocolate? Ela fermenta essa amêndoa e vai fazer com que ela adquira a cor, o cheiro e o sabor. É o que se chama as condições organolépticas do chocolate. Quem faz isso é a polpa, ao fermentar o caroço e dar a ele essas características. E a fermentação é um dos maiores segredos de um bom chocolate. Na década de 90, surgiu uma turma na Califórnia que mudou essa história. Sabe o que é que eles fizeram? Eles foram tirando as coisas do chocolate. Tiraram o leite, açúcar, baunilha, aromatizante, estabilizante, parafina, as gorduras todas. Sabe o que é que sobrou? O cacau. Só restou o cacau. Bota na máquina, aperta os botões e deixa ver o que é que dá. Sabe o que é que dá? Chocolate. Chocolate 100% cacau. Tem aí no mercado, vocês vão degustar um que é quase isso daqui a pouco. Mas, obviamente, com chocolate 100%, só tem cacau, é muito forte, é intenso. Então aí nós fomos e corremos e inventamos uns fracionados, uns 60, uns 70, uns 80. Aí como é que faz uns 70, uns 80, uns 60? Põe açúcar. Então você vai pegar um 100% e bota 10% de açúcar, ele vira um 90%. 20% de açúcar, ele vira um 80%. A busca não é para fazer um chocolate amargo. O amargo é parte do sabor, é o cacau. A gente não nega o cacau. E ao não negar o cacau, obviamente, vai ter uma pegadinha mais exigente. Bean to bar. Quando se faz na fazenda, que é esse caso que vocês vão conhecer, já que nós não começamos no bean, nós começamos na árvore. Aí na nossa embalagem está tree to bar, das árvores à barra. É o mesmo conceito, só que no caso da fazenda, a gente começa lá. Se o cacau não prestar, o chocolate também não vai prestar. Não tem como corrigir um cacau numa fábrica bean to bar. Vai botar um pouco de açúcar só, vai corrigir como? Acidez, amargor, então o cacau tem que estar muito bom. Volta o pessoal ao campo, quebra ele, pega o cacau que está aqui dentro, traz para aqueles coxos de madeira que vocês viram e ali vai ficar mais 4 dias. 8 dias fermentando, agora chegou a hora de secar. Abre o telhado, bota o cacau naquele piso de madeira e ali ele vai ficar também 4 dias, pegando sol. Não é para ele esturricar, é para ele perder água ao longo dos 4 dias. Concluiu? Tá pronto o cacau? Vamos fazer chocolate. Epa, tem que ver se acertou. E aí, para poder saber se eu acertei, eu uso esse equipamento aqui, ó. E eu vou fazer o quê? Eu preciso então de 100 amêndoas para poder fazer esse teste aqui. E aí vou lá no lote que eu estou preparando e vou recolher essas 100 amêndoas. Mas tem que ser de forma aleatória, eu não posso escolher, é para um teste. Até formar um conjunto com 100 amêndoas. Cada uma delas eu vou cortar ao meio, divido em duas. Uma face a gente tira do processo, joga fora, e a outra face eu examino. Tem que ter adquirido a cor marrom chocolate. Vocês lembram a cor dela lá na plantação? É um roxo meio violeta, né? Agora já tem que ter a cor do chocolate. E se uma delas não estiver perfeita, por algum motivo não tem as características que eu quero, aí eu coloco embaixo, ó, no oposto. Me resta contar, ó, quanto por cento de amêndoas perfeitas eu fiz. E o objetivo é alcançar essa casa aqui, ó, 70%, no mínimo. Eu tenho que pegar 1 quilo dele, levar aqui à universidade, ao UESC, e eles vão me dar um laudo. Se esse laudo confirmar a nota 7, e daí para mais, parabéns, cacau fino, certifiquei o cacau. Se eu não conseguir, bateu perto e não classifiquei, quer dizer o quê? Cacau book, cacau industrial, cacau comum. Levo no armazém lá em Ilhéus e vendo, eu não perco o cacau. Não vai servir para o nosso chocolate, mas vai servir para um bocado de chocolate aí. Nosso cacau é orgânico, eu uso demerara orgânico. Então 20% de açúcar, 80% de cacau, e aí vai ficar 16 horas em um moinho, chama mélege, esmagando o cacau e o açúcar. Ao final de 16 horas, o cacau e o açúcar se encorparam e virou uma coisa só, já é o chocolate. Então eu derramo em uma mesa de aço inox, o aço está geladinho e ele vai levar um choque térmico, vai cair de 70 para 16. Isso chama-se temperagem, é a têmpera. Você vai dar um choque térmico e aí o chocolate vai ganhar o quê? A consistência. Então você pega uma barrinha de chocolate, ela é assim, não é? Ela é consistente, não fica dobrando. E isso quem faz é esse momento, é a temperagem. Você faz com que a manteiga do cacau ganhe essa consistência e vá dar o formato ao chocolate. Feito isso, é só pegar agora o chocolate que está pronto, botar em umas forminhas assim, ó, com a espátula, passa por uma geladeira horizontal, quando sai do lado de lá já está informado, o chocolate está pronto, é só tirar das formas. Feito isso, passou, está pronto,
E tá aí, tá servido. Agora sim vamos abrir o cesto, tá? Nós vamos agora deixar o paladar menos doce. É possível provar, sentir ou ver uma mesma coisa e ter experiências muito diferentes, dependendo do quanto você aprendeu sobre aquilo, de quanto você entende ou consegue perceber de uma certa coisa. Notar as pequenas notas de sabor diferentes que não deveriam estar ali. Mas pequenos insetos, durante a polinização, deixaram partes de outras plantas ali na flor que mais tarde virou uma fruta e cresceu na volta desses pólens, deixando eles na parte de dentro. E isso traz um sabor único, uma mistura rica e improvável, que é algo que enriquece muito o ato de comer uma fruta, nesse caso, a semente que virou chocolate. A vida tá cheia de coisas assim, não só comestíveis. Onde você for, há muita possibilidade de encantamento, de aprendizagem, de prazer, de crescimento. Várias dessas oportunidades passando pela minha e pela sua vida, e a gente não teve a sensibilidade de entender ou apreciar isso em todos os momentos, todos os dias. Eu te garanto. Mas, tudo bem. Nós não somos perfeitos, e perder a cabeça por isso é um pouco de loucura também, mas dá aquela sensação de que a gente pode fazer um pouco mais com o nosso tempo aqui na Terra. Não dá? Tem aí uma oportunidade muito legal para você ter um barco na Baía de Todos os Santos, em Salvador, que é com certeza um dos lugares mais lindos para se velejar no Brasil e que é muito especial também porque tem um aeroporto na cidade, pertinho do barco. Então, até se você não mora em Salvador, pode ser um lugar legal pra caramba para ter um barco por lá. No dia 22 de agosto, juntamente com a Flip Boat Club, a Tatá e o Freire do No Barco pelo Mundo, eu vou participar de um evento muito legal que vai tratar de muitos temas. A vida a bordo, os lugares que eu estou conhecendo aqui na Bahia e também sobre as vantagens de ter um barco em multipropriedade. São várias dicas incríveis para você desbravar o mar baiano que, cara, é muito bacana, de verdade. Garanta já seu ingresso nesse link que aparece aqui e também na descrição do vídeo e vai ser uma oportunidade muito legal. E tem mais, toda a venda de ingressos vai ser revertida para o projeto Ventos do Bem para adquirir uma nova embarcação para a Escola Social Náutica da Ilha Grande, que promove ações educativas para jovens e adolescentes. É um projeto que eu conheço e que realmente é muito legal. Acesse o link que aparece aqui, que está na descrição do vídeo também e adquira seu ingresso. Logo, logo a gente tem um encontro marcado aí em Salvador, vai ser um prazer ver você por lá. E em um momento chegou a hora de seguir a nossa odisseia. Com a diferença de que não estamos voltando para uma Ítaca geográfica. Levamos a nossa Ítaca aqui conosco. Não tinha sol, mas a previsão não mostrava grandes nuvens de chuva também. Hoje está bem tranquilo, mas a tendência é o mar subir um pouco mais nos próximos dias. Como Ilhéus é um pouco mais desabrigado, achei melhor seguir adiante, achar um porto mais protegido. Mas foi maravilhoso ficar o tempo que a gente ficou lá, e agradeço muito a meteorologia por não ter colocado o vento nordeste no tempo que a gente ficou. Também, eu acho que essa é a melhor época para conhecer Ilhéus mesmo, no inverno. Porque no verão o vento nordeste deixa a ancoragem bem mais desconfortável. Curiosamente, nesse dia o vento estava bem contra. Eu tinha um horário para entrar na Barra de Itacaré, o momento da maré cheia. Sei que lá é uma barra para entrar com cuidado e entrar durante a maré cheia seria bem mais fácil. O ventinho contra atrasou a gente, tipo 1 hora, uma coisa assim. Mas ainda vai dar para entrar, beleza. Talvez esse vento diminua também, torcer. Eu botei só uma mestra risada, que era o que deu melhor desempenho e conforto junto com o motor contra o vento. Foi também uma navegada bem próxima da costa, o que é legal por poder ver a costa, é bonito, mas é um pouco mais tenso, já que é mais comum ter redes de pesca e também é comum ter mais pedras mais próximo à costa. Eu evito andar tão perto, mas nessa rota de Ilhéus até Itacaré não tem muito sentido se afastar muitas milhas da costa e aumentar muito a viagem. A marisca ficou um pouco enjoada, como de costume, e a fixação da nova geladeira ficou excelente, super firme. Não se mexeu um milímetro. Foi um dia em que várias chuvas pequenas escolhiam um ponto ou outro para molhar ainda mais o oceano, e vi várias nuvens com água descendo por todos os lados. Milagrosamente, nenhuma nos acertou em cheio, só uns respingos. Tem dias que a sorte está no seu favor. Tem dias que ela resolve te dar uma lição. Hoje ela estava com boa vontade. Era só uma questão de ficar seco ou ficar molhado. Com 28 graus, esse nem era um problema tão grave assim, na verdade, porque é bem quente. Muito diferente de encarar uma chuva assim como foi o caso na nossa subida de Rio Grande até Florianópolis. Falou que
Nosso prático aqui, o Fabinho, falou que até 4 metros passa bem, então tranquilo. Só seguir bem a linha ali, né? Tipo, sabe onde é, porque muda aqui. Eu dei um track, mas parece que muda a clareia aqui. Então vai ser tranquilo. Aqui vai ser uma ancoragem muito boa, tenho certeza. Bem bonita a entrada da cidade. E aguardamos os nossos amigos para nos guiarem nessa barra mutante. Muito obrigada! Mutante porque é um fundo de areia com correnteza forte quando chove bastante. E isso pode criar grandes alterações no curso do canal de uma barra ao longo de poucos anos. É meio complicado entrar aqui só com treks antigos. Eu sei que durante os últimos 3 anos, boa parte do que era considerado terra virou mar. Há um farol marcando a entrada, o que ajuda bastante a gente ter uma ideia de onde a gente está se posicionar. Apesar de que o GPS hoje funciona super bem, é bastante importante, é legal também ter esses apoios visuais. E bem no lado desse farol, as ondas crescem bastante. Eu diria que é o pior momento da entrada. Mas depois que passou, lá dentro fica bem mais tranquilo. Ainda é cheio de canais e áreas rasas. É fácil encalhar também, mas pelo menos é mais abrigado e não tem ondas se você encalhar. Depois da calma que vem depois da entrada, fica mais fácil olhar o cenário à volta e perceber que estamos em uma cidade muito charmosa, que com certeza promete uma vida feliz enquanto a gente estiver por aqui. Se o Odisseu teve a vida eterna como promessa, a gente tem outras durante a nossa vida. Não tão fantásticas e mágicas, talvez, mas temos. E essas coisas que não conseguimos abrir mão para sermos quem deveríamos ser, vão se acumulando, camada por camada. E assim cada vez é mais pesado levantar e correr ou navegar para sentir o vento do mundo batendo no rosto. E essas coisas são obviamente boas, senão seriam fáceis de abandonar. Não é uma questão de certo ou errado, mas sim de foco, de paixão. Não é fácil, não é nada fácil. E por isso mesmo é especial. Respirar é até mais importante, mais urgente, com certeza, mas qualquer um consegue. Então, a gente não dá muita bola para isso. A vida vai nos encaixando em algumas formas. Às vezes por conforto, outras vezes por medo. E sair dessas formas exige se reinventar. Sair de uma ilha para outra, enfrentar deusas e deuses, frutos de lotos irresistíveis, ventos impossíveis, canibais, feiticeiras, sereias, ir ao inferno e voltar. Há uma odisseia dentro da vida de cada um de nós para ser vencida. Assim como cada um tem a sua Ítaca. Qual é a sua? Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10 já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais.